Sejam bem-vindos. O eixo temático das atividades de hoje é inovação e sustentabilidade. Como temos feito nos outros dias, iniciaremos a noite com um relato de experiência. Estamos recebendo nosso querido maquinzista Anselmo da Costa Júnior, é formado em administração pelo CCT e é diretor executivo da American Travel há quase 10 anos. E vem nos contar como uma empresa do ramo de turismo tem se reinventado e quais são os grandes desafios em plena pandemia. Anselmo, muito bem-vindo novamente. Ele esteve aqui com a gente de manhã. A gente ainda tem um tantinho de saudade para curtir você à noite. Muito grato por ter disponibilizado também hoje para vir à noite. Bem-vindo e a palavra está contigo. Boa noite, professor Luciano, uma boa noite a todos. Primeiramente, para mim, é um enorme prazer, é uma honra muito grande poder estar fazendo parte dessa semana de estudos organizacionais. Eu participei por tantos anos, aí, quando fui aluno do Mackenzie da Unidade de Campinas, e então sei da importância para todos os estudantes, sei como é importante a gente ouvir experiências e relatos de ex-maquinzistas, de ex-alunos que acabaram aí seguindo este caminho do empreendedorismo. Então, mais uma vez, para mim é uma grande honra, um grande prazer, professores e a todos, poder falar com vocês. Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória no turismo, dessa minha experiência, embora novo, comecei a faculdade um pouquinho mais tarde, e acredito que isso foi muito bom para mim, porque eu consegui acompanhar, né? As aulas teóricas eu conseguia colocar na prática durante as atividades dentro da empresa, então isso para mim foi muito bom, né? Eu falo que foi um grande diferencial. Eu sou Anselmo Júnior, então, estudei na Universidade Mackenzie, me formei aí há aproximadamente 4 anos em administração, e hoje, juntamente com a minha família, nós administramos 2 empresas do ramo do turismo, né? Eu falo que nós estamos falando, né? Nós estamos numa semana de empreendedorismo. Eu falo que essa veia empreendedora, ela sempre esteve presente na família. Acho que isso puxa muito a gente, né? Meu pai tem uma agência de viagem desde 1993 e fundou a American Travel, a empresa a qual eu trabalho também, desde 2009. Então, são 2 empresas de turismo que nós estamos aí à frente dos negócios. Professores, queridos alunos, quanta experiência, quantas situações a pandemia, né, do Covid-19 nos trouxe, em especial para o cenário do turismo. Eu falo que todos os setores, sem exceção, eles foram afetados aí pela pandemia, né? Mas, em especial, o setor do turismo, o setor de eventos, eles foram atingidos em cheio, né? Eles foram a bolinha do círculo ali do target, do gol, eles foram os setores mais atingidos, infelizmente, né? Diante de toda essa situação. E nós, como empreendedores, nós como pessoas empresários, trabalhamos no negócio, todos vocês que um dia querem ter um negócio, eu falo que todo este momento de crise, né, não é clichê, e sim fato. Todas as crises que ocorrem, elas nos despertam grandes oportunidades, elas nos fazem repensar o nosso modo de negócio, a maneira como nós atuamos, a maneira como nós agimos. Então, é muito importante, né? Não que nós gostamos de passar por momentos como esse. A vida de um empreendedor poderia ser mais suave, mas são situações que acontecem e elas nos fazem crescer profissionalmente, elas nos fazem crescer pessoalmente. Então, essa pandemia nos trouxe muitos ensinamentos, né? Dentre eles, acho que o tema principal, que inclusive é tema da semana, é a questão da inovação, né? Como que uma empresa ela consegue se perpetuar, né? Como que a gente pensa uma empresa, como que nós empreendedores vamos pensar numa empresa
No longo prazo, nós precisamos de inovação. Me vem à mente as aulas que eu tive com o professor Luciano, de empreendedorismo social, que eu tive com o professor Aires. O professor Aires falava muito de processos, ele falava que é sempre muito importante a inovação, né? É uma maneira da gente conseguir manter a nossa empresa, o nosso negócio sempre muito atrativo. Então, como mencionei já no começo para vocês, para mim, sempre tive o exemplo dentro de casa, né? De uma família empreendedora, de um pai que sempre foi empreendedor, mas eu nem sempre estive no segmento do turismo, né? Eu, por algum tempo, eu tentei ser jogador de futebol, eu falo que eu tentei porque né, não deu certo, senão hoje estaria ali com o Neymar, com aqueles astros lá. Brincadeiras à parte, sou muito feliz na área que atuo, sou muito feliz em ser desafiado todos os dias. Nós, empreendedores, eu falo que nós começamos o nosso dia, nós começamos a nossa semana, o nosso mês, sem saber como esse dia vai terminar. Cada dia ele é extremamente desafiador e eu acho que, pelo menos para mim, isso é o que me motiva todos os dias, isso é o que me dá energia, a sensação de adrenalina é muito boa. Então, isso tem que estar na veia, né? Então, como tive isso de família, sempre gosto de compartilhar com as pessoas sobre isso. Falando mais especificamente do mercado, falando mais especificamente do turismo, de tudo o que aconteceu. Eu vou falar aqui para vocês algumas ações, algumas maneiras que nós começamos a pensar diante de toda a pandemia. Porque vocês imaginem, quando estourou efetivamente a pandemia, aproximadamente março do ano passado, faturamento não só de empresas do turismo, mas de todas as empresas, ele foi praticamente a zero. O que nós fizemos na empresa? Fizemos uma reunião de contingência, chamamos todos os colaboradores, chamamos todas as pessoas envolvidas e falamos: nós precisamos sair fora da caixinha se nós quisermos sobreviver nesse mercado. Graças a Deus, hoje aqui estamos, muito melhores do que quando entramos nessa pandemia. Por isso que eu falo que a gente tem que enxergar sempre como uma oportunidade, não como uma crise, né? Se vocês pegarem pesquisas, né, durante a pandemia, mais de 35 mil estabelecimentos do segmento do turismo, infelizmente, acabaram fechando as suas portas. Por quê? Porque não inovaram, porque não criaram coisas novas, não criaram métodos novos de se conectar ao cliente. Nós, como empreendedores, nós temos que entender que o foco final sempre vai ser no cliente. Nós temos a área de vendas, de marketing, financeira, comercial, mas todas elas não existiriam se não existisse o cliente. Então, qual foi a primeira situação que nós fizemos quando aconteceu toda essa pandemia? Começamos a fazer lives sobre destinos. Então, nós convidamos pessoas especializadas em alguns destinos, em Las Vegas, em Orlando, em Nordeste, Maceió, Israel. Para quê? Para que a gente pudesse levar os destinos às pessoas. Já que as pessoas não poderiam sair de casa, nós poderíamos trazer os destinos e conectá-los com as pessoas. Isso foi muito bacana, né? Até nós conversamos sobre isso pela manhã. Foi uma nova maneira que nós encontramos de nos conectar com o nosso cliente. Imagina, pessoal, durante a pandemia, lockdown e tudo mais, eu vou ofertar um pacote de viagens para qualquer pessoa, ela vai até se sentir ofendida, falar: poxa, nós estamos na pandemia, nós estamos num momento difícil, como é que você vai me ofertar a viagem? Então, a maneira que nós encontramos de nos conectar com o nosso cliente, de nos aproximar com o nosso cliente, foi através das lives, né? Nós fizemos muitos tours virtuais para levar as pessoas a viajar nos destinos. Então, fizemos tours, por exemplo, pela Itália, para mostrar dentro do Coliseu, mostrar como é que era, pessoas que estavam lá. E dessa maneira, nós fomos criando experiências e trazendo o nosso cliente que estava dentro de casa, que estava confinado, nós conseguimos trazer eles para poder fazer uma viagem, para poder ter alguns momentos ali de prazer durante a pandemia. E tivemos que inovar em muitas outras situações também.
Antes da pandemia, pessoal, não sei se todos aqui conhecem, eu vi até que a professora Mariana tinha feito uma arte bem legal. Nós levamos a artista Larissa Manoela, acho que todos aqui devem conhecer, né? Artista do SBT por muito tempo. Nós levamos um grupo para a Disney junto com a Larissa Manoela. Foram pessoas, aí foi uma logística tremenda. Nós levamos pessoas de 23 estados brasileiros. Foi um grupo de aproximadamente 130 pessoas que nós levamos para a Disney. Fizemos, inclusive, o primeiro show internacional da Larissa Manoela em Orlando. Levamos outros artistas também, como o Resende Evil, é um youtuber que tem aí aproximadamente 20 milhões de seguidores. Muitas pessoas conhecem ele pelo joguinho do Minecraft, né? Então, nós levamos ele também para a Disney, juntamente com os fãs. Nós levamos a Lorena Queiroz, que faz a novela Carinha de Anjo no SBT. Nós estamos com um projeto agora com o padre Antônio Maria, um projeto religioso. Então, nós tivemos que definir muito bem os nossos nichos de atuação. Então, vamos trabalhar num nicho de atuação religioso, vamos trabalhar num nicho de lazer, num nicho corporativo. Então, tudo isso fez parte do nosso plano de contingência para que a gente pudesse inovar e conseguir continuar sendo uma empresa muito atrativa para o mercado, para as pessoas. Então, gente, muitas vezes a gente pensa em inovação, a gente pensa só numa inovação de disruptura, né? Nossa, eu preciso criar algo novo, totalmente que o mundo não faz. Claro, isso é muito importante, mas pequenas inovações fazem parte do nosso negócio para que a gente possa continuar trabalhando e continuar sendo atrativo. Um outro ponto que para nós foi muito relevante é a parte do network. Nós somos empreendedores. Um empreendedor, ele precisa fazer network. Então, eu particularmente, eu faço parte de diversos grupos de network de empresários aqui da região, o qual a gente se encontra semanalmente, agora diante da pandemia, né, online. Para quê? Para trocar experiências. Muitas vezes o que está acontecendo no mercado alimentício, no mercado diferente automobilístico, ele pode ser importante para o meu mercado com as suas devidas adaptações, e aquilo que acontece também no meu mercado, ele também pode ser importante para outros mercados. Então, essa troca de experiências, fazer network, isso é muito importante. Comentei até de manhã, gostaria de comentar aqui com vocês também, que para que a gente pudesse, né, continuar sendo uma empresa atrativa, para que a gente pudesse continuar inovando, e principalmente nessa área de network, para que a gente possa conseguir conquistar cada vez mais clientes, para que a gente possa conseguir estar cada vez mais próximo dos clientes. Eu falo que é interessante, eu faço isso, né? A curvinha do VCR. O V é o V de visibilidade. Nós, como empreendedores, nós precisamos nos tornar visíveis para outras pessoas. Nós precisamos nos fazer visíveis para as outras pessoas. Eu me lembro muito bem, professor, nesses grupos de network que nós fazemos, eu utilizava algumas técnicas que o professor ensinou do famoso speech, né? Poxa, você tem uma conversa de elevador para conseguir encantar aquele seu melhor cliente, aquele seu cliente sonho. Então, isso é importante. Nós temos que nos tornar visíveis. Nós temos que fazer com que as pessoas elas saibam que eu tenho uma empresa de turismo, que elas saibam o que eu faço, e para que quando elas necessitem de algo, elas me procurem, para que eu possa servi-la dentro do meu mercado. Então, a visibilidade é o primeiro ponto extremamente importante. Segundo ponto é a confiança. Então, tivemos o V, agora a gente tem o C de confiança. Não adianta eu só me tornar visível, todo mundo só saber o que eu faço se eles não confiam no meu trabalho. Então, como que eles confiam na minha pessoa, no meu trabalho? É através de conversas, através de reuniões, a gente vai agregando, vou encontrar pontos em comum, pontos de interesse em comum entre mim e o meu cliente, entre mim e aquela pessoa que eu estou desejando vender. Então, o C de confiança, ele é espetacular. Eu falo que dentro dessa curva ele é o ponto principal. Para quê?
todo empreendedor, o que ele visa? Ele visa ter rentabilidade. No final, nós precisamos ter rentabilidade. Então, o VCR, ele termina com rentabilidade. Eu sou visível, eu conquisto a confiança do meu cliente, e aí, consequentemente, esse cliente, ele vai vir até mim, e aí nós vamos poder fazer negócios. Sempre, claro, com muita transparência, sempre com muita honestidade. Eu acho que isso são princípios e valores de um empreendedor. Então, essa curvinha do VCR é muito interessante, eu aprendi muito nesses grupos de network que eu participo, e foi uma maneira que eu consegui não só participar dos grupos de network, como efetivamente trazer isso para dentro da empresa. Então, toda a inovação, pessoal, para vocês verem, eu vi isso num grupo de network, e aí eu trago e realizo as devidas adaptações dentro da minha empresa. É fácil? De maneira nenhuma, não é fácil. Você ser empreendedor hoje em dia no Brasil não é fácil. Você ser empreendedor no mercado do turismo diante da pandemia não é fácil. Mas a inovação, a vontade de aprender, a vontade de sempre fazer algo melhor e principalmente de deixar a sua empresa no longo prazo, na perpetuidade, olha, gente, isso sem dúvida nenhuma é sensacional, tá? Então, dessa maneira que nós estamos conseguindo inovar. Outro ponto para vocês poderem saber que nós até estivemos hoje conversando sobre isso também, né? Algumas empresas do setor do turismo, elas estão fazendo esses tours que nós fizemos, né, para levar a pessoa do sofá da sua casa a conhecer Roma, a conhecer a Disney, a conhecer Nova York. Muitas pessoas, elas estão vendendo tours a valores simbólicos, a 2, 3, 5 euros, elas vendem o tour, você compra, e aí você consegue fazer uma viagem, já que não estamos podendo fisicamente, você faz uma viagem virtualmente a um destino que você queira. Isso, né, vamos falar, é um valor simbólico, mas isso num grande volume, isso pode se tornar um novo nicho de mercado, sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante que nós até conversamos pela manhã com o professor Luciano, nós temos um projeto de futuro, por exemplo, para fazer um turismo por assinatura. Hoje em dia, olha como está na moda, gente, tudo por assinatura, economia compartilhada. Isso está muito em alta, isso é uma tendência em todos os mercados. A gente vê locadoras, olha as locadoras de vídeo, nem existem mais. Hoje é Netflix, hoje é Amazon Prime, entendeu? Olha outros segmentos, caronas, né? Hoje tem até aplicativo, BlaBlaCar, para você poder pegar carona, para fazer economia compartilhada. Então, a tendência de futuro em todos os segmentos é essa. Agora, cabe a nós, empreendedores, sermos inteligentes e termos sabedoria para colocar em prática isso dentro do nosso negócio. Tá? Agora, gente, o que é extremamente importante? Não sei se temos alguns colegas aqui que também tem esse caso de ter uma empresa onde a família começou a empresa, ou se trabalha numa empresa familiar, enfim, e quer crescer. Para que a gente possa crescer, a gente tem que ter em mente que o aprendizado, ele é fundamental. Então, eu entrei na empresa, com a empresa sendo da minha família. Porém, nós fizemos questão de que eu passasse por cada etapa, de que eu passasse por cada setor da empresa, para que eu pudesse aprender com quem lá estava, e aí sim, depois de aprender, com os ensinamentos, com o conhecimento que nós vamos adquirindo, tendo a oportunidade de fazer uma faculdade como o Mackenzie, você vai conseguir implementar dentro da empresa, dentro do seu local de trabalho, a inovação, as novidades, aquilo que você pode colocar em prática. Então, passei por todos os setores, passei pelo setor de marketing, pelo setor de vendas, pelo financeiro, para que hoje eu possa falar para o meu colaborador, por exemplo, que está no setor de marketing, como que ele deve fazer, mas sempre estando aberto, de ouvidos abertos, a escutar sempre novas ideias, para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, eu acredito que este viés, essa veia de aprendizado, de conhecimento, muitas vezes a gente tem um conhecimento, mas não consegue colocar ele em prática, né? Então, por isso que eu falo que eu fui muito, Deus me abençoou muito, onde eu pude realizar a faculdade,
juntamente com a empresa. Então, eu fui conseguindo conciliar o conhecimento técnico e colocá-lo na prática. Mas não é fácil, pessoal. A teoria, muitas vezes, a gente imagina alguma coisa, mas nós precisamos agir, né? Até falávamos sobre isso de manhã. Inovação. Inovar é legal? É bacana, mas você precisa colocar ela em prática. Simplesmente inovar por inovar. Falou, pô, tem uma ideia maravilhosa aqui. Legal. Como é que você vai colocar ela na prática? Como é que você vai alocar recursos para poder colocar aquela inovação em prática? Como é que você vai engajar a sua equipe para isso? Por isso que a faculdade ela é extremamente importante, principalmente eu fiz o curso de administração, ela engloba todas as áreas. Ela te dá um ensinamento na área de recursos humanos, ela te dá ensinamento na área de finanças, de marketing, de psicologia comportamental. Inclusive, aqui já recebi uma mensagem do professor Marcelo, outro professor espetacular, né, que estou com muitas saudades. Enfim, então, a gente aprende muito, mas colocar este aprendizado, esse conhecimento em prática, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer toda a diferença para que você possa ter sucesso no seu empreendimento. Mas não é receita de bolo, né? Olha quantos empresários que nós conhecemos que para eles chegarem ao sucesso, eles tiveram que passar por N situações. Grandes marcas, né? Eu trabalho com turismo, tenho o Mickey aqui ao meu lado, posso falar, o Walt Disney. A empresa Walt Disney Company, ela praticamente quebrou por 2 vezes. Né? Quem já viu o filme do Walt Disney sabe que a história dele, ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer. Então, no mundo do empreendedorismo, muitas vezes isso acontece, na prática isso acontece. Então, sempre ter persistência, sempre acreditar naquilo que vocês estão fazendo e sempre inovar. Isso é o que vai dar a perpetuidade para o seu negócio, para o seu empreendimento. Seja você dono do seu negócio, seja você chefe de um departamento, seja você um estagiário, para que você possa chegar muito longe. Eu acho que eu poderia, né, a maneira que eu poderia contribuir aí com todos vocês, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho, não sei como é que nós estamos de tempo, professor, meu relógio aqui não está, não estou conseguindo ver ele, mas espero poder ter contribuído, ter ajudado o pessoal, não sei se o pessoal tem pergunta, mas a gente está aqui à disposição para poder contribuir com todos. Muito bem, mais uma vez, assim, uma alegria ter você aqui com a gente de novo e trazendo essa experiência que você já adquiriu e nos mostrando o que está acontecendo com a área de turismo, né? Você já trouxe um tanto de coisa do debate, você facilitou para o pessoal da noite para pegar o melhor das perguntas que a gente trouxe durante a parte da manhã. A gente está com algum tempo para a gente conversar um pouco mais, tá? Reforça um pouco mais essa ideia, que foi muito interessante na parte da manhã, de qual que é a sua visão do futuro do turismo. Perfeito, professor, com certeza. A gente fala assim, a tendência para o futuro do turismo, né? Hoje em dia você tem N empresas, você digita lá no Google viagens, nossa, vai aparecer 50 páginas do Google com empresas de viagem, todos vendendo, teoricamente, o mesmo produto, a mesma passagem aérea, é a mesma hospedagem no hotel, é o mesmo serviço. Agora, uma das grandes tendências que nós enxergamos para o futuro é o turismo por experiência, né? Então, essa ideia que nós estamos tendo de levar artistas, de levar personalidades, celebridades para fazer um roteiro, isso é muito bacana. Por quê? Por exemplo, a Disney. Quantas pessoas aqui já não foram para a Disney, já não conhecem a Disney? Agora, imagina você ir para a Disney para fazer um roteiro totalmente personalizado com a presença do seu artista favorito, como foi o caso da Larissa Manoela, por exemplo. Você poder ter a oportunidade de sair daqui do Brasil e ver um show dela em Orlando, primeiro show internacional. Você poder tomar um café da manhã no hotel com a artista do seu lado, você poder estar no parque com o seu artista favorito. Então, essa questão de turismo de experiência, isso é muito bacana, isso é uma tendência, isso é o que vai diferenciar as empresas no futuro, porque, como eu disse, é o mesmo produto, é a mesma passagem, é o mesmo hotel, mas você precisa criar coisas novas para você tornar aquele produto, aquele destino atrativo novamente.
A Disney por si só já é atrativa, mas se eu já fui 2, 3, 4 vezes, por que que eu vou voltar lá? Eu preciso ter um motivo para que eu possa retornar para lá. E, além dessa parte do turismo de experiência, como nós comentamos, como eu comentei anteriormente, a questão de você poder fazer tudo virtualmente. Então, eu quero conhecer determinado destino virtualmente. Já tem empresas, né, que estão vendendo tours virtuais, como eu falei, a valores simbólicos. Então, isso é bacana. Eu não tenho a condição de pagar 10, 12 mil reais para fazer uma viagem para a Itália, mas eu tenho a condição de pagar 2 euros, 5 euros aqui e poder conhecer o Vaticano, e poder conhecer o Coliseu, poder conhecer um pouco de Roma. Então, isso é muito bacana. Eu consigo, do conforto da minha casa, verificar, conhecer o local, o destino. E a outra situação, no que nós falamos do turismo por assinatura, né, professor? A gente aposta, tanto que a gente está com o projeto, ainda não colocamos ele em prática, mas nós estamos com esse projeto de turismo por assinatura exatamente por isso, para que as pessoas possam pagar um valor mínimo por mês e elas possam ter acesso a todos esses conteúdos e destinos que normalmente elas não teriam. Hoje você pode acessar o YouTube, você pode ter alguns conteúdos lá, alguns blogueiros falando sobre aquilo, mas você não vai ter especificamente um tour contando a história, mostrando realmente os lugares que você gostaria de conhecer. Então, eu diria que essas são as grandes tendências do turismo. A gente vê o turismo entrando cada vez mais numa era digital. Né? O professor até comentou pela manhã, é legal que você vai criando uma cauda longa de poder atingir a diversos públicos, não só o público que pode pagar 10, 15 mil reais numa viagem, mas o público que quer pagar 2 euros, 5 euros para fazer um tour virtual. Então, o turismo promete muito ainda no futuro nessa área tecnológica. Muito bem, Anselmo, grato. Tem tempo para uma pergunta aqui do professor Marcelo, e ele elogiou a você e a sua empresa, que ele tem uma grande confiança na sua empresa, e ele pediu para você comentar sobre o programa de intercâmbio. Opa, com certeza. Professor Marcelo, eu falo que eu tive a honra e o prazer de poder fazer o intercâmbio do filho dele no Canadá. Então, acho que foi uma experiência muito gratificante. E isso para os alunos, né? Isso eu acho sensacional. E eu, particularmente, eu tive a oportunidade na minha adolescência de fazer um intercâmbio. Não necessariamente para estudar, acabei fazendo por conta do futebol, mas o intercâmbio ele traz um crescimento pessoal tão grande que eu falo que eu sou uma pessoa totalmente diferente antes da viagem e depois da viagem. Porque você cresce muito, você aprende a se virar sozinho, você aprende a fazer coisas que só dependem de você. Então, eu, como já fiz isso, assim como o professor teve a experiência de poder mandar o filho dele, eu super recomendo a todos aqui que puderem fazer isso. Ele é sensacional, né? E nós temos uma grande expertise nisso, de poder levar os adolescentes, né? Não só universitários, mas até que estejam graduando a escola, o famoso high school, né? Para os mais variados locais, para que possam aprimorar o inglês e para que possam ter esse crescimento de vida tão pessoal, tão importante. Quem aqui está nos ouvindo que já fez intercâmbio, sabe do que eu estou falando, sabe que a gente volta literalmente outra pessoa, valorizando muitas outras coisas que nós antigamente não valorizávamos. Muito bem, muito grato, Anselmo, mais uma vez pela sua presença. É uma alegria para a gente ver o amadurecimento dos alunos ocupando lugares importantes no mercado, e a gente vê que estão crescendo, amadurecendo, e já chegam, quando retornam, já chegam contribuindo, ensinando a gente o que estão aprendendo no mercado. É uma grande satisfação. Grato mesmo, sucesso para você. E se prepare que nós vamos chamar você mais vezes para falar para a gente aqui do que está acontecendo no segmento do turismo. Professor, muito obrigado. Imagina, mais uma vez sou eu que agradeço o seu convite em nome de todos os professores e da universidade.
Para mim foi uma alegria muito grande quando eu recebi o convite poder compartilhar e espero ter contribuído com todos aí de alguma maneira para o crescimento de cada um de vocês. Muito obrigado. Certamente contribuiu. Grato, Anselmo. Pessoal, dando sequência à atividade da noite, para nos ajudar a discutir um tema super relevante e atual, estamos recebendo a doutora Natália de Campos Tamura, da Faculdade Casper Libero e Aberge. Teremos a oportunidade de refletir sobre ESG. É um novo modismo ou é um pilar verdadeiramente relevante para a gestão corporativa? São 20 horas. E aí, para que serve? A doutora Natália do Campos Tamura, ela é doutora em Ciência da Computação pela USP, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, especialista em Gestão da Comunicação e bacharel em Relações Públicas. Atuou em comunicação corporativa e sustentabilidade, com foco em projetos de desenvolvimento do entorno em empresas como Sharing Plum, Manter Corp, Central National Unimed e Porto Seguro. Pesquisador e docente do curso de Relações Públicas na Faculdade Casper Libero e do MBA da Aberge, também representa a associação na plataforma de comunicação e engajamento do Pacto Global da ONU. Doutora, muito boa noite, grato pela presença, é uma satisfação ter a senhora aqui, a gente teve excelentes indicações e estamos muito contentes de poder contar com a sua palestra aqui hoje também. Tá? Boa noite, a palavra está contigo. Muito boa noite, professor. Pode me chamar de Natália, não tem problema. E de você, né? Eu fico muito grata pelo convite, agradeço aí principalmente a professora Mariana, que me encontrou. Eu me sinto um pouco filha da casa, porque eu fiz Mackenzie aqui em São Paulo, então não foi aí, mas o meu mestrado foi feito lá, e eu adorei essa instituição, então já fica aqui a minha total disponibilidade para, em tempos comuns, quem sabe conhecê-los ao vivo, vai ser um grande prazer visitá-los. Bom, eu espero contribuir com essa discussão, não é uma discussão tão simples que a gente consiga resumir só em uma hora, mas eu tentei trazer aqui alguns dados que nos ajudem, pelo menos, a alertar sobre algumas iminências que acho que a gente precisa ter em radar, né? Ter no radar. Acho que sustentabilidade, agora ESG, que é uma maneira mais atualizada, uma sigla atualizada que vem à tona, todo mundo tem uma ideia, mas nem todo mundo sabe bem o que é. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades da gente colocar esse assunto em pauta, principalmente aqui no Brasil. E aí eu queria começar solicitando, passando para o pessoal eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu gostaria que vocês entrassem, por favor, no Mentimeter, se todo mundo puder. O site é exatamente esse aqui, ó, www.mente.com. E aí vocês vão usar esse código que aparece aqui. Deixa eu apresentar aqui, ó. Porque eu gostaria que o pessoal trouxesse, antes de eu começar, o que vem à cabeça quando a gente ouve a palavra sustentabilidade. Então, basta entrar nesse site, mente.com, digitar o código que vai estar bem em cima, assim, no site, tem um espaço pedindo um código que vai entrar para vocês essa pergunta. E acho que seria uma boa maneira da gente começar entendendo um pouco da percepção das pessoas a respeito dessa temática. Bom, já começamos com algumas percepções. Existem pessoas que dizem sobre meio ambiente, outras falaram responsabilidade, equilíbrio, reciclagem, natureza, futuro, preservação, diversidade, sobrevivência da espécie, longo prazo, ecologia. Vamos ver o que mais. Empatia, reinventar. Aquilo que vier à sua cabeça. Vocês podem até repetir uma palavra que já esteja aqui, não tem problema. E ele vai mostrando para a gente que a palavra mais em evidência, por enquanto, empatada aí, é meio ambiente e responsabilidade. Preservação, respeito,
redução do consumo, eficiência, eco-friendly, mundo melhor, consciência, recursos renováveis. Bacana. Podem colocar mais um pouquinho, só para a gente ver assim se vai mudar muito. Mas está girando muito em torno dessa questão de um consumo responsável, ético, do cuidado, longevidade, uma palavra que está muito em voga e que diz muito a respeito, né, a essa temática, consciência, sobrevivência. Muito bom. Mas meio ambiente, responsabilidade, preservação, ainda futuro, tentando chegar ali, né? Acho que está chegando, empatando, quase empatando. Legal, nossas palavras estão ampliando. Melhoria, cuidado, economia circular, logística reversa. Opa, muito bom. Tem muita gente já dominando essa temática. São palavras mais específicas, né? E que é isso, quem está mais focado na área acaba usando empatia, respeito ao meio ambiente, recursos renováveis. Ótimo. Bom, já deu um panorama que a gente está girando aqui em torno especialmente dos temas meio ambiente, responsabilidade e preservação. Muito bom. Eu vou avançar a nossa pergunta. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Gostaria de saber se aparece aí para vocês. Quantas favelas vocês acham que a gente tem no Brasil? Essa é uma provocação. Vocês acham que são mais de 1.000, mais de 5.000 ou mais de 10.000? Gostaria de ouvi-los. Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal acha. Essa é uma temática que a gente já vai entrar. Eu antes de entrar, conceituando de fato, vamos respondendo aí, por favor. Antes de eu entrar na conceituação, eu vou entrar em alguns desafios que eu acredito que a gente enfrenta e que nos levam à emergência desse tema. Não faz sentido para mim tratá-lo teoricamente, mas acho que tratá-lo na prática. Então, por isso que o meu pedido é exatamente esse, que vocês primeiro entendam essa percepção. Ninguém acha que só de 1.000 a 5.000, assim, que pessimismo, pessoal, está acontecendo? Tem uma quantidade grande aí de pessoas dizendo mais de 10.000. Paramos por aí? Mais de 10.000 ganha disparadamente. E eu vou para a última pergunta. Essas são as favelas em relação ao Brasil. Eu queria saber se vocês pudessem me dizer quantos domicílios vocês acham que a gente tem em São Paulo localizados em favelas. Só São Paulo. Domicílios, portanto, pensando nas unidades familiares. Vocês acham que a gente tem 5.000, 50.000 ou 500.000? Empatados. Estão perguntando, estado ou cidade? Ah, estado. Estado todo de São Paulo. Empatou de novo. A gente tem alguém otimista que diz que até 5.000. E ainda estamos pairando em torno de 50, mas se bem que 500.000. Que pessimismo, pessoal. Que pessimismo é esse? É isso? Fechamos aqui? Bom, então vamos para a nossa... Deixa eu parar de compartilhar esse aqui e abrir de fato agora a apresentação, que é esta aqui. Então, eu prometo que eu já respondo essas perguntas para vocês. Vou fazer um suspense antes da gente entrar. Então, vamos falar de ESG. O que é isso e o que nos leva, primeiramente, a tratar esse tema, né?
Então, muito obrigada pela participação de quem conseguiu entrar. Eu acredito, como eu disse, que não dá para a gente tratar nesse tema se a gente não der um passo para trás. E a gente precisa, portanto, acho que ter claro, e eu sinto muito, mas eu vou deixar vocês um pouco tristes nos próximos 20 minutos, depois eu prometo que eu melhoro. Mas para a gente abordar todos os desafios, ou pelo menos alguns, né? Alguns desafios que o mundo enfrenta, os dados não são muito animadores. Se a gente olhar para o nosso planeta aqui, e imaginar que se estivéssemos em 1800, nós tínhamos, em 1800, batemos a quantidade de 1 bilhão de habitantes. De lá para cá, pouco mais de 200 anos, a gente bate a meta em 2010, né? Na verdade, de 7 bilhões de habitantes. Ou seja, a gente cresceu 7 vezes, pouco menos de 200 anos. E aí a gente começa a entender que crescimento populacional sem planejamento é uma das problemáticas, porque nos acarretam outras várias problemáticas. Se a gente pudesse olhar para esse globo e prever quais são alguns países que nos próximos 35 ou 30 anos, vão corresponder, o crescimento desses países em população vai corresponder a quase metade do crescimento populacional do planeta. Quais seriam esses países? A gente tem alguns países aqui que vão concentrar essa população. Um deles é a Índia. A Índia, para a gente ter uma ideia da problemática, até o ano que vem ultrapassa a China em população. A gente está falando de um dos países que tem hoje uma das grandes crises relacionadas a coronavírus. Eu não sei se vocês estão acompanhando a catástrofe que está acontecendo lá, muito triste da gente ver. Não que o Brasil esteja muito atrás, né? Mas é muito triste da gente ver o quanto somos parecidos com eles nesse sentido. A gente também tem um crescimento bastante, que tende a ser muito forte na Indonésia, no Paquistão, Estados Unidos e em alguns países africanos, que são estes daqui. Se a gente puder olhar com outros olhos, a gente percebe que as nossas perspectivas não são das melhores, porque vão crescer drasticamente em população países que são subdesenvolvidos e que, portanto, vão precisar de muita organização para a coisa acontecer. Crescimento populacional à primeira vista não é uma problemática. O problema é que ele acarreta outros problemas, como, por exemplo, a questão da habitação. E daí a gente chega na questão do que é uma favela. Favela, diferentemente do que às vezes a gente supõe, ela tem toda uma descrição pelo IBGE e até pela ONU Habitat. E favela, então, ou a gente diz também aglomerados subnormais, são formas de ocupação irregular de terrenos públicos ou privados, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrições a ocupações. Só para vocês terem uma ideia daqueles dados que vocês me preencheram. Em 2010, o Brasil tinha em torno de 6.300 favelas. Em 2019, que foi o último censo mais fidedigno que temos, a gente sai da marca de 6.300 favelas para mais de 13.000 favelas. Portanto, vocês acertaram quando disseram que tínhamos mais do que 10.000 favelas pelo Brasil. Lembrando, portanto, que favela é essa configuração muito específica aqui foi lida aqui. Quando a gente pensa em São Paulo, quantos domicílios estão localizados em favelas? Passa de 500 mil, pessoal. 529 mil é mais ou menos a estimativa dessa mesma pesquisa do IBGE de 2019. Só para vocês terem uma ideia, a capital paulista tem quase o dobro do que a capital fluminense, do que o Rio de Janeiro, em relação a domicílios que moram em favelas. Então, a gente se engana quando a gente acha que o Rio tem muita favela. São Paulo, em relação à quantidade de pessoas que estão habitando, já ultrapassa. A Rocinha, para vocês terem uma ideia, é a maior favela do Brasil, de fato, ela tem em torno de mais de 25 mil domicílios, mas Paraisópolis, que fica aqui em São Paulo, a gente já chega a quase 20 mil. Então, a gente não está muito atrás, não. Bom, quando a gente fala de que em São Paulo, o estado de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes, e a gente para pensar em favelas, já que domicílio é algo difícil da gente ponderar quantas pessoas moram, né? Só para vocês terem uma ideia, dessas 12 milhões de pessoas que moram em São Paulo, mais de 2 milhões estão em situação de favela.
Isso sem contar 1,5 milhão em situação de cortiço ou ocupação. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas vivendo de forma insalubre e em vulnerabilidade. Ou, como a gente também compreende, vivendo afastadas do centro. Porque uma característica aqui de São Paulo é que as nossas favelas não são visíveis a olho nu. Elas normalmente estão periferizadas, diferentemente do Rio, onde as favelas elas se concentram também em locais também perto do centro, né? Essa é uma diferença que a gente tem. Bom, então o crescimento populacional nos leva a uma problemática que é a questão da moradia, mas a moradia é só um dos problemas, né? A gente tem, por exemplo, a questão das desigualdades sociais. E aí, quando a gente fala em desigualdade, não é falar só em pobreza, mas é falar em extrema pobreza. Pobreza é quem vive com menos de $5 por dia. Extrema pobreza é quem vive com em torno de $2 por dia. E isso é uma realidade muito brasileira. Essa realidade, de 2016 para 2017, já vinha mostrando sinais de um novo aumento, de muitas pessoas saindo da linha só de pobreza e entrando na linha de extrema pobreza, ainda que fosse algo um pouco discreto. Se a gente pegar um censo de 2019, a gente já começa a perceber o aumento dessa quantidade, a gente já estava num desequilíbrio um pouco mais evidente, e aí a gente repara quais são os estados que estavam entrando mais fortemente nessa questão. E aí, para piorar a situação, a gente tem a pandemia. E aí a pandemia, ela deflagra uma quantidade enorme de pessoas, pessoal, que foi empurrada completamente da classe C, que já não era uma das melhores, uma das classes, vamos dizer assim, mais privilegiadas, para a classe D e E. E isso não aconteceu só no Brasil, claro, mas no Brasil vem sendo muito evidente a quantidade de brasileiros que vão sim entrar para a extrema pobreza. A gente entra numa outra problemática, o lixo. Então, se a gente parar para pensar que lixo ainda mais eletrônico, eu não vou nem falar do lixo comum, porque não vai dar nem tempo. Mas se a gente pensar assim, na quantidade de lixo eletrônico que geramos, a gente está falando aí de mais ou menos 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico são geradas no mundo por ano, pessoal. Essa é uma quantidade exorbitante que polui uma série de territórios, lençóis freáticos. São Paulo, para a gente ter uma ideia, desde 2009 nós não temos mais aterros capazes de suprir toda a nossa capacidade aqui na capital. A gente precisa exportar o nosso lixo para algumas cidades próximas. Imagine se a gente pensar só em lixo eletrônico, que são lixos muito mais tóxicos. A gente não está dando conta de cuidar disso. E se a gente parar para pensar, então, agora em época de pandemia, nas máscaras que estamos tendo, né? De 800 milhões de venda de máscaras que nós tínhamos em 2019, a gente passou para 166 bilhões em uma venda de máscaras. Imagina essas máscaras, como é que a gente vai lidar com esse resíduo, com esse lixo? Ainda também não estávamos preparados para isso, continuamos em despreparo. Eu vou avançar mais um pouquinho em alguns problemas, mas eu prometo que acaba, tá bom? Aqui, quando a gente pensa, então, a gente falou de lixo, tem muito a ver com a ideia de recurso humano, e tem um dado que é muito alarmante, que é o Dia de Sobrecarga da Terra, o Earth Overshoot Day. É um dia que, para quem não conhece, é uma mensuração feita, onde a gente para compreender em quanto tempo um determinado país, ele gasta todos os recursos naturais que a Terra teria suficientemente condições de repor. Então, a gente tenta compreender qual é o espaço de tempo em que isso acontece ao longo de um ano. O Brasil, se vocês derem uma olhada, a gente está lá no dia 31 de julho. Ou seja, até 31 de julho, o Brasil emite em relação a gases ou produz em relação a lixo o suficiente para a Terra ainda conseguir se recuperar, devolver. De 31 de julho para frente, nós já estamos entrando no cartão vermelho. É como se fosse o nosso cheque especial. Isso todos os anos. Essa é a média dos países. Pensem que essa é só uma previsão de 2020. A gente já tem essa mensuração há alguns anos. Nós já estamos no cartão vermelho há vários anos. Então, essa conta alguém vai pagar. Nós já estamos pagando. A pandemia, já existem estudiosos dizendo que nada mais é do que um dos resultados, não o único, mas um dos resultados desse desequilíbrio que a gente vem causando.
É só uma prerrogativa, tá, pessoal? Não é uma certeza. É só um dos estudos, uma das vertentes. E aí, isso tem muito a ver com a pegada, que a gente diz a pegada ecológica, né? Qual é o tamanho da nossa pegada ecológica? Em 2020, a gente já tinha uma capacidade aí bem maior em relação ao mundo, né? A gente já está gastando muito mais do que o mundo consegue suprir e se recuperar. Ou seja, a gente está deixando essa conta no vermelho cada vez mais rapidamente. A gente também tem a questão da poluição, e aí, né, a gente nem vai entrar muito a fundo, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma quantidade de mortes por ano bastante evidente em relação à poluição, que nos fragiliza. A gente tem a problemática do aquecimento global, e aí ela traz uma série de questões aí, uma série de ameaças, né, desde os patrimônios da humanidade até reprodução incontrolável de mosquitos como Zika, a gente já passou por isso, né, Zika, chikungunya, dengue, outros tantos. Enfim, trouxe aqui só um pouquinho desse olhar, também não vou me aprofundar. A gente tem uma problemática, tirando a pandemia, pessoal, antes que a pandemia estourasse, nós vivíamos a maior crise humanitária do século, era a situação de refúgio. Nós nunca vivemos em nenhum outro momento na humanidade uma quantidade tão grande de deslocamento humano. E aí, do ano passado para cá, claro, a pandemia supera isso, e aí se torna a crise humanitária, mas até então nós tínhamos a crise dos refugiados como uma crise em grande evidência, e às vezes a gente se confunde achando que a maior crise era a fome, né? A fome, ela foi do século passado, a gente já tinha, de uma certa forma, a crise dos refugiados foi tão grande, foi tão séria, que ela ultrapassa em dados nesse último século, né? Essa é uma imagem que muito nos chocou, de um garoto sírio que foi encontrado tentando fazer a travessia com a sua família, né? Foi encontrado nessa praia e ela nos diz muito sobre essa questão. Aqui são alguns dados sobre os refugiados, só para a gente ter uma ideia. 1% da população mundial está deslocada, parece muito pouco. Mas a gente está dizendo de uma quantidade muito grande. 80% das pessoas deslocadas, é que aqui eu acabei cortando, mas boa parte delas partem principalmente do Oriente Médio ou da África, e aí não é por uma problemática só como a gente acha de guerras, mas uma problemática de não ter sua etnia respeitada, sua religiosidade respeitada ou sua visão política respeitada. Então, são algumas das questões que mais afetam. Trabalho escravo, trabalho infantil, são também outras problemáticas bastante evidentes. Talvez a gente, de uma certa forma, até faz parte desse índice quando a gente consome um produto do qual a gente não tem noção de onde ele vem. Qual é a matéria-prima que foi utilizada ou qual foi a cadeia de fornecimento. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi nas palavras-chave alguém trazendo um pouco sobre isso, né? Essa cadeia de suprimentos, esse olhar para a cadeia de valor, é algo que é tão necessário, é algo que é tão urgente e que a gente ainda não se deu conta. Quando a gente fala aí das Américas, a gente tem uma quantidade razoável de pessoas em situação a trabalho análogo ou a trabalho escravo, e no Brasil a gente tem, em média, 160 mil pessoas submetidas a essa escravidão, que a gente chama de escravidão moderna. Quando a gente fala no Brasil, a gente fala especialmente da região norte, e a gente está falando principalmente da agropecuária. Não quer dizer que outras áreas também não tenham, como, por exemplo, a indústria têxtil, mas essas são as áreas que mais concentram esse tipo de problemática. Isso pensando no trabalho escravo. No trabalho infantil, o cenário é um pouco diferente, ele amplia um pouco mais. São problemáticas sérias, são todos problemas que nos afetam de alguma forma. Se não estão nos afetando agora, vão nos afetar. Eu acho que esse é um olhar que a gente precisa enxergar. E que, portanto, nos levam à iminência de tratar esse termo, né? O que é sustentabilidade, por que isso veio à tona? Isso não começou de ontem para hoje, sustentabilidade é um termo que já acontece desde pelo menos dos anos 50 nos Estados Unidos, na Europa, onde ele surge. A gente, se fôssemos pegar a descrição do que é sustentabilidade, a gente tem mais de 100 definições escritas.
mas tem uma delas que é a mais famosa, e é a que eu trago para vocês, que ela foi conferida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia. Ela aconteceu em 1972 e se diz como satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Sustentabilidade é um termo que vem muito fortemente, especialmente relacionado a todo tipo de escândalo relacionado ao meio ambiente. Eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas a gente tem uma série de escândalos que aconteceram, especialmente dos anos 90 para cá, que começaram a ganhar mais força. E aí a gente está falando de vazamento de óleo no mar, a gente colocou muitas espécies em perigo. A gente está falando de problemas relacionados à terceirização. Então, nos anos 90, quando a gente tem empresas como a Nike, a Adidas, Walmart, todas envolvidas nessa questão de talvez terem sido acusadas de trabalho escravo. A gente tem problema de, por exemplo, algumas petrolíferas que eles simplesmente entravam em territórios e perfuravam alguns terrenos sem necessariamente ter a licença social para operar, como a gente diz, e aí, enfim, acabaram com lençóis freáticos. Então, foi uma série de escândalos que vem chegando dos anos 80 e 90 com mais força, vem acontecendo ao longo do mundo, né? Uma série de infrações relacionadas a direitos humanos com terceirizados, principalmente no México, foi um grande escândalo que aconteceu. Então, a gente tem aí várias problemáticas que desembocam nessa necessidade iminente das corporações darem um passo para trás e falarem, precisamos pensar nessa palavra, que é uma palavra que eles acabam, portanto, adquirindo a sustentabilidade, mas sob o viés da responsabilidade social. Portanto, eles adotam nas empresas essa terminologia. E aí, como que funciona isso numa linha do tempo? Nos anos 60, 70, a gente diz que a gente teve uma quantidade enorme de surgimento de, aqui eu trouxe como ONGs, porque fica mais fácil da gente ver, mas a gente já não chama mais esse termo. A gente tem um marco legal de poucos anos para cá que determina que as organizações elas não devem ser mais entendidas como não governamentais, ONGs, mas como OSCs, OSC, Organizações da Sociedade Civil, porque muitas organizações do terceiro setor, portanto, essas organizações, as OSCs, elas fazem parceria, inclusive, com o governo. Então, não faz sentido a gente denominá-las não governamentais, porque pode haver essa parceria. Então, anos 60, anos 70, um surgimento muito grande de OSCs e dos Green Movements, que a gente fala, né? Essa voz vindo mais forte em relação à necessidade de olharmos para o meio ambiente. Uma das vozes que vieram muito forte foi da Rachel Carson, no livro Primavera Silenciosa. Ela começou a fazer uma investigação ali nos anos 60, uma bióloga bem famosa estadunidense, onde ela falava assim, estamos usando agrotóxico demais, a gente está acabando com a nossa saúde. E aí ela produz esse livro e ela mesma acaba morrendo intoxicada. Então, essa foi uma grande ironia, mas que já são todas publicações que estão vindo à tona. Nos anos 80, 90, a gente começa a perceber, por conta desses escândalos citados, como é que se diz? As empresas começam a adotar essa proposta da responsabilidade social, e aí, portanto, essa proposta mais de cidadania corporativa. Nos anos 2000 a 2010, a gente começa a perceber uma grande força em relação à governança corporativa mais responsável, o quanto as empresas percebem que precisam olhar para a sua estrutura de governança e dar conta de responder à sociedade sobre isso, dar satisfação. Os relatórios são muito evidenciados dos anos 2000 para cá, né? Quantos balanços sociais passam a se tornar relatórios verdadeiramente parrudos, bem organizados. A gente começa a ter uma iminência muito grande do relatório GRI, que é o Global Report Initiative, que é uma das grandes, hoje, diretrizes de sustentabilidade nas empresas, de ESG. A gente tem... são tantos relatórios, o SASB, que é um relatório muito voltado a acionistas, né? A gente tem agora o Sistema B, enfim, são vários relatórios ganhando força e cada um a seu critério, ajudando as empresas a traduzirem o seu olhar de responsabilidade social para fora.
E dos anos 2010 a 2020, a gente tem uma quantidade enorme de inovação aí para desafios. É quando a gente percebe que falar em sustentabilidade, falar em responsabilidade social já não está mais fazendo sentido para fora. É preciso incorporar de maneira que isso faça parte do negócio das empresas. É preciso, eu não posso mais ter necessariamente responsabilidade social como uma área bonitinha e verdinha, né? Mas eu preciso entender que todas as áreas precisam adotar os princípios de responsabilidade social. Então, essa virada de chave, essa proposta de que sustentabilidade é, portanto, uma forma de pensar, já não é mais uma área só. Ela é uma maneira de eu levar a minha vida até. E isso vai se refletir nas corporações. Bom, o primeiro conceito mais interessante, assim, vamos dizer assim, o primeiro conceito verdadeiramente assim com muita força que aparece é o conceito do John Elkington, que é o Triple Bottom Line. Vocês já devem ter ouvido falar. O Triple Bottom Line, ele trazia a necessidade da gente olhar não só para a vertente econômica, mas a social e ambiental. E ele é cunhado em 1995. Tem um livro muito bacana do John Elkington, que é Canibais com Garfo e Faca, onde ele conta, por exemplo, todos esses escândalos que foram citados aqui, né, de uma maneira muito geral, mas ele vai dar detalhes e ele explica sobre o quanto cada setor aí da indústria já sofreu por não ter olhado para essas três vertentes com a mesma importância. Portanto, o grande grito do John Elkington é: precisamos deixar de negligenciar o social e o ambiental e olhar para esse conjunto, porque tudo isso nos levará ao lucro e não é só o econômico. Bom, a gente avança, né? Ainda bem, os teóricos e não só os teóricos, né? A prática em si nos leva a ampliar o nosso conceito, e aí a gente tem o Michael Porter, que logo lá para 2010, 2011, ele traz a ideia do valor compartilhado, que é um conceito que faz muito sentido e que vocês vão perceber que é verdadeiramente um aprimoramento do valor compartilhado que nos traz a sigla ESG. A gente já está chegando nela. O que é o valor compartilhado? É a gente sair do campo de somente fazer o bem para, de fato, a gente entrar numa proposta de retorno social e econômico dos investimentos, né? Então, podem reparar que a gente vai avançando. Compliance, regulatório, é o mínimo que a gente pode ter na estrutura de uma empresa. Responsabilidade social e corporativa sendo superada por uma proposta de integração de todas essas melhorias. Então, agora já não é uma relação onde a empresa ganha se ela adotar isso, mas é uma relação onde ela ganha e a sociedade ganha também. Porque existe essa troca com essa comunidade, é esse olhar mais responsável pelos entornos. O valor compartilhado, ele traz um pouco dessa, assim, ele traz essa urgência, né? E aí a gente continua, portanto, avançando e chegamos, enfim, ao ESG. ESG, que significa nada mais, nada menos do que a sigla de Environmental, Social e Governance, né? Aqui no Brasil também traduzido por ASG, o Ambiental, Social e Governança. Existe até uma discussão bastante em voga que pede que essa sigla seja ampliada para EESG, porque entende-se que o econômico precisa estar mais em evidência, ele não pode ser substituído pela governança. A governança seria uma coisa e existe a necessidade da gente ter o econômico também em evidência. Mas, diferentemente do que a gente pensa, pessoal, o termo ESG, ele não é moderno. Ele moderno pensando de 2 anos para cá. Ele surgiu em 2004, ou seja, faz muito tempo. Já vai fazer quase 20 anos. 2004, quando Kofi Annan fez uma provocação juntamente com o Banco Mundial. Ele estava num encontro e ele faz uma publicação chamada Who Care Wins? Quem se importa em ganhar? E aí ele provoca 50 CEOs de instituições financeiras diversas sobre como integrar todos esses fatores, né, sociais, ambientais e governança no mercado de capitais. Portanto, daí surge essa proposta de ESG, qual que é a grande proposta, portanto, né? Qual que é a ideia? A gente está falando de um conjunto de fatores e critérios que tornam o investimento verdadeiramente sustentável. Foi uma maneira que ele encontrou de dizer assim, se o investidor precisa, de fato, colocar dinheiro em algum propósito, que ele coloque em uma empresa que tenha comprovadamente
os seus lucros atrelados já à ideia de sustentabilidade. Seria essa a proposta. Então, é nada mais, pessoal, do que incorporar nos seus próprios negócios essa questão ESG e respirar isso. Então, seria mais ou menos isso. O lucro, ele ainda é o objetivo, ele não deixa de ser, mas a maneira de atingi-lo é que é diferente. A gente diz que a gente está realocando, portanto, dinheiro para qualquer projeto, para projetos que de fato transformam o mundo, para projetos que tornam esse mundo mais justo. Então, o ESG ele é um olhar que vem especialmente, foi criado para acionistas, e a proposta é, portanto, que as empresas se tornassem ainda mais atraentes em relação a isso. Mas eu lembro que o ESG ele não é um selo, ele não é um título adquirido, ele é algo que a própria empresa ela pode se autodeclarar. Ela pode dizer assim, eu tenho práticas ESG. E essa é uma grande problemática, porque a gente tem algumas empresas fazendo isso de maneira não muito evidenciada. Ela não tem evidências para dizer que ela, de fato, aplica a proposta ESG, que ela, de fato, torna ela aloca todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, não só para o seu próprio negócio, mas para um mundo melhor. Então, a gente tem, sim, alguns frameworks que a gente diz que hoje já estão com metodologias próprias para que uma empresa faça essa autoanálise e possa, sim, dizer, mas a gente não tem nada que barre essa autodeclaração. Então, o ESG, ela é uma sigla muito em voga. Acredito que uma perspectiva que as empresas cada vez mais vão adotar, até porque isso traz dinheiro. Quanto mais as empresas percebem que fundos verdes, que a taxonomia verde, ela tem gerado mais lucro do que qualquer outro fundo, é uma tendência que as empresas acabem se adaptando a essa realidade, portanto, adotando práticas mais sustentáveis. Mas é preciso o nosso olhar ainda crítico para verdadeiramente balizar aquilo que é sustentável ou aquilo que é só um discurso solto e frágil. Eu acho que é isso, pessoal. Gostaria agora, eu quis fazer uma apresentação breve, eu deixo aqui os meus contatos, eu queria justamente abrir mais espaço para as perguntas, por isso optei por uma apresentação sucinta, porque ficar falando aqui 1 hora, ainda mais esse horário, vocês ficarem muito cansados. Mas é isso, gostaria de saber se alguém tem dúvidas. Grato, Natália. A gente está aguardando, pessoal, então, as dúvidas chegarem por aqui, tá? Algumas já estão chegando. Eu vou fazer uma primeira pergunta. Quando a gente fala de sustentabilidade de empresas, nós estamos falando do jogo de interesse, o jogo de interesse econômico, e a sustentabilidade, a novidade desse contexto é que a sustentabilidade começou a ser vista como um fator que contribui para o negócio do ponto de vista da longevidade e sustentabilidade. Esse vetor de pressão ou de mobilização das empresas é suficiente para essa direção, para esse caminho se desenvolver no futuro, quer dizer, as empresas aderirem a esse movimento, ou tem alguma outra força social que tem que entrar no jogo, e se tem, o que está acontecendo com relação a isso? Foi claro a minha pergunta? Acho que sim. É que essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, né, professor? Porque eu acredito que a gente... Vamos ver se eu respondo. Eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Nenhum setor da sociedade é responsável sozinho pela sustentabilidade. Então, quando a gente diz que as empresas são, sim, responsáveis, entendo que são, muito, porque elas causam impacto por existirem. Elas podem trazer benfeitorias como empregos e melhoras para a sociedade em alguns aspectos, mas os impactos que ela causam, por exemplo, só o trânsito que ela causa, os resíduos que ela gera por existir, já diz, né, que é um grande impacto. E aí eu entendo que, mas ela não é a única responsável. Então eu entendo que tem que existir de uma certa forma, um conciliamento aí, né, entre o primeiro setor, que seria o setor público, o segundo setor, que são, portanto, as empresas que têm como foco, sim, o lucro, e elas não vão perder isso de vista. Por isso que o ESG ele é tão atrativo, porque ele fala em lucro, né? E o terceiro setor. E acho que tem um setor que a gente precisa colocar aqui no jogo que está ajudando muito, porque entre ganhar dinheiro, que seria o segundo setor,
e mudar o mundo, que seria o terceiro setor, tem o setor 2,5, né? Vindo com tudo, que são as nossas empresas de impacto social, especialmente algumas startups aqui no Brasil. E aí elas estão bastante focadas nessa ideia de a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer mudar o mundo também. Então, eu acredito muito que seja uma parceria entre todas essas esferas e um olhar bastante crítico em relação às suas práticas é que fazem, sim, mudar realidades. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vem um pouco ao encontro dessa, que é essa ideia de como o governo pode agir efetivamente. O governo está muito envolvido numa agenda que foi criada pelo Kofi Annan no ano 2000, que eram os ODMs na época, os Objetivos de Desenvolvimento do Mundo, né? Se eu não me engano, acho que era isso. E aí, em 2000, a gente tinha 15 anos para cumprir com as metas, com as 8 metas estabelecidas. Em 2015, a gente parou, viu que a gente não cumpriu, o mundo. Não cumprimos suficientemente com essa agenda e foram ampliadas de 8 metas para 17, que hoje são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E essa foi uma agenda que, em 2015, foi incorporada não só pelos governos, até então foi incorporada pelas empresas. Então, está aí, acho que um grande sinal de que a própria ONU, ela enxerga essa questão de que é público e privado junto e, né, meio que junto e misturado aí em alguns momentos, que vão contribuindo pouco a pouco para o cumprimento de metas que melhoram a nossa qualidade de vida, desde populações em vulnerabilidade, como não também. Eu não sei se respondi, professor. Eu acho que sim, vai ser a questão não é trivial e é a questão do momento para a nossa sobrevivência. Não é a sociedade civil o ator-chave agora, nesse momento, né? O governo ele sofre as tensões e as pressões de interesses, a gente sabe um pouco como é que funciona o campo da política. As empresas elas estão sob pressão também de interesses de investimento, da concorrência, pressão de investidores. Não é assim, o momento que a gente está vivendo não é um momento assim que está clamando para a sociedade civil amadurecer e se colocar e, a partir disso, fazer pressão para as empresas atenderem às suas demandas, né, no sentido de selecionar, e os governos, e pressionar os governos para agir de uma determinada maneira. Não é a sociedade civil que somos nós mesmos, na verdade, né, na nossa atitude, a parte de cada um, que é a grande chave para a gente resolver essa história? Acredito que sim, professor. Em alguns casos, eu acho que somos só nós os responsáveis. Em outros casos, eu acho que as empresas podem nos ajudar muito, porque elas são uma força muito, né, muito em evidência nesse país. Mas eu acho que sim, a gente não se dá conta da força que temos como sociedade, da pressão que a gente exerce. Acho que principalmente porque nós não somos sustentáveis em essência. Se a gente olhar lá para o nosso descobrimento, nós somos o único povo no mundo que não enaltece o nosso colonizador. Agora sim, com essa debandada para Portugal, né? A gente tem uma quantidade enorme de brasileiros indo morar em Portugal, mas ninguém aqui estudou Camões a fundo. A gente não é sustentável por natureza, porque a nossa natureza aqui também não favoreceu isso. A gente tem abundância de alimentos, a gente nunca tem escassez em nenhuma época do ano. A gente nunca passou por uma guerra propriamente dita. A nossa guerra ela é civil e ela é cotidiana, mas ela não nos impede de ter abastecimento. Então, a gente não sabe o que é poupar alimentos, por exemplo, porque não vai ter. Porque até no verão você encontra morango por aí, né? Até no inverno você encontra frutas tropicais, enfim. Então, acho que o brasileiro ele é mal acostumado. E aí, isso não ajuda a ter essa postura sustentável. E isso, de uma certa forma, ao meu ver, reflete também nesse marasmo que a gente vive, essa cordialidade. O brasileiro ele é cordial, como diria Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente quer fazer um amigo, não um cliente, né? A gente morre de medo de não ser cordial, de não ser amável. A gente não é muito objetivo. E sempre as nossas relações elas vão permear essa passionalidade. E isso tem a ver também, portanto, acredito eu, com essa falta de voz. Porque a gente acaba, de uma certa forma, incorporando essa passividade. Parece que sempre vão fazer por nós, né? O público é de todos, é meu também. O privado é só meu. Assim, existe uma série, eu acho que a gente vive uma série de conflitos entre
pelo que eu tenho que lutar, né? A praça que está aqui em frente à minha casa, ela também é minha. Ela não é só minha, mas ela também é minha. Eu também sou responsável por isso. O lixo que o meu prédio produz, se ele não é reciclável, se todo esse lixo é alocado no mesmo local, eu também sou responsável por isso. E a gente não para se mover e resolver esse problema, até porque a gente não quer entrar em atrito com todo um condomínio, muito menos com um síndico, né? E isso dá trabalho. Então, eu acredito muito que a natureza do brasileiro, acomodada por vezes, não nos torna sustentável e não nos faz reagir ao que você está falando, pelos nossos próprios direitos. E isso é algo que é de se lamentar muito, né? É por isso que eu acho que a gente chega na calamidade que estamos, política, social, e vai piorar. Quando a gente olha para as perspectivas em relação à moradia, quando a gente olha para as perspectivas em relação a lixo, em relação, né? A gente não precisou só de uma pandemia para isso. Eu acho que as coisas, elas tendem a piorar por conta dessa nossa estaticidade. Eu vejo da mesma forma. Assim, você fez uma análise bem... Eu sou sociólogo, tá? Você fez uma análise bem sociológica do assunto. E a minha compreensão caminha bem por aí. E nós fazemos parte, somos do território da universidade, né? E eu venho me examinando esse assunto e sentindo cada vez mais, e pensando cada vez mais que o ator que pode entrar no jogo para fazer esse trabalho acontecer, de engajamento da sociedade, de coordenação da sociedade para um projeto de sociedade, porque nós estamos, no Brasil em específico, deixa a vida me levar, né? O povo brasileiro não construiu um projeto de país ainda engajado desde todas as suas esferas. E a universidade tem a possibilidade de fazer isso, né? A partir de estudos focados em resolução de problemas específicos, a partir da coordenação dos atores, de trazer as empresas, trazer governo e provocar, porque nós temos espaço aqui para refletir e para construir, para inventar, para criar, para imaginar. Então, assim, me parece cada vez mais de que a responsabilidade principal é nossa. E a gente que tem que fazer isso acontecer por aqui, né? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é exatamente isso, professor. E uma coisa angustiante no Brasil é esse abismo entre o mercado e a academia. Parece que quem sabe explicar não sabe fazer, não tem tem uns jargões assim, né? E acho que é o que você disse, a academia, ela tem um potencial e uma força. Bom, não é porque eu sou professora, mas é porque eu sou fã demais de conhecimento, né, de mudar as formas de consciência. O que a gente vê hoje é uma quantidade enorme de pessoas ignorando o tal do conhecimento. E aí, portanto, quando vai para as empresas, acham que só a criatividade, eu sou do campo da comunicação, e aí a gente fala muito em criatividade para fazer acontecer planos de comunicação. Mas criatividade sem técnica torna um plano pífio, torna um plano medíocre, que é o que eu tenho visto. Profissionais que vão para o mercado, mas são quase analfabetos funcionais. Eles podem até ser muito criativos, mas criatividade sem uma base teórica e filosófica, sem a gente parar, sentar o bumbum na cadeira e ler, até doer o olho, eu tenho a impressão que a gente não vai para lugar nenhum. E o brasileiro hoje, ele acha que tem um orgulho em ignorar conhecimento. A gente acha que olhar a timeline do Face é estar suficientemente informado, né? E aí isso me preocupa. Quando eu vejo os meus alunos, eu fico desesperada em achar que Instagram e Face, eles não sou contra, sou muito a favor, sou utilizadora aqui dos meios, mas eu acho que a gente precisa transbordar o que são mídias sociais. A gente precisa transbordar e como você disse, estar atento a todas as pontes possíveis. A academia, ela é um dos espaços mais generosos que existem. É ela que faz talvez essas pontes e reúne cabeças pensantes que trazem uma série de soluções aí, né? Tanto que eu adoro, sempre quando eu trago a proposta prática, eu gosto de dizer quem foi o autor que criou, porque normalmente sai da academia, né? Não sai necessariamente do mercado as soluções. Então, a gente precisa, acho que, dosar melhor, ter mais orgulho dessa questão do conhecimento das nossas universidades e, de fato, essa força de vontade de não desistir de fazermos essa ponte, porque é isso mesmo, quando a gente percebe essa força que temos, ainda mais em grupo,
aí as realidades elas começam a se transformar, né? É algo orgânico. Muito bem, assim, a minha esperança e meu otimismo é nós mesmos. A gente vê que a nossa maneira de compreender, ela circula e se expande. Então, conforme a gente fizer exercício disso e conduzir as universidades estrategicamente para canalizar a inteligência para resolver os problemas da sociedade, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ver os resultados da construção de uma sociedade sustentável, né, na acepção mais ampla acontecer. Então, assim, eu estou num momento otimista, mas porque eu estou vendo o caminho. E o caminho é nós mesmos fazendo, sem depender de mais ninguém, além do nosso engajamento nessa história. Muito bem, deixa eu dar espaço para mais gente perguntar, que eu me entusiasmei aqui com a conversa. Deixa eu achar aqui no chat, tem algumas perguntas. O que você acha que será um mundo pós-pandemia? Mais sustentável do que agora? Tirando o fato da gente diminuir as máscaras, né? É. Olha, eu não sou uma boa previsionista, assim, não vou me arriscar. Eu diria assim, com pandemia ou sem pandemia, a gente vem evoluindo. Eu acho que a gente também não pode ser pessimista, então eu super concordo com o professor quando ele diz: estou vendo a solução, estou vendo também, sabe? E vejo muito nessa juventude disruptiva, mas acho que é uma juventude que a gente tem que tomar muito cuidado para ela não se tornar disruptiva por disruptiva, né? Ela precisa ter essa base também, teórica e tudo mais, para de fato romper com padrões. E aí o que eu percebo, assim, a gente já vinha, portanto, mudando. O que eu acho é que a pandemia, ela vai acelerar algumas coisas, alguns processos, e ela retardou outros. Ela mais retardou, né? Ela retardou uma série de lutas, de causas, a própria luta feminina, que é algo que a gente, né, vem há tantos anos tentando essa proposta de igualdade de gênero e forçando com que isso aconteça, dando voz às mulheres, a gente percebe que retardou quase 200 anos, pelo menos existem algumas pesquisas que estão dizendo isso. E aí, quando a gente pensa, então, em públicos vulneráveis, é o que mais me assusta. Então, assim, não sei prever. Eu sei que a gente vai ter que correr atrás de muita coisa. Me preocupa quantas pessoas ficaram fora da roda, porque a gente está falando do novo normal, ele é um novo normal para nós, privilegiados, que estamos aqui tendo possibilidades e ferramentas para adaptar a nossa realidade e enxergar de um modo diferente. Mas, por exemplo, eu lido muito, uma das minhas maiores vertentes de pesquisa são pessoas em situação de rua. Eu adoro estar dentro desse universo, até para eu nunca me afastar da realidade. Assim, eu acho que a universidade, como ela precisa fazer essa ponte, eu gosto muito de fazer ponte com pessoas em situação de favela ou em situação de rua, para eu ouvir essas vozes. Porque, como uma estudiosa, pelo menos busco ser, das narrativas, eu quero entender no que narrativa está destoando dos discursos. E aí eu trabalho um pouco com essa dicotomia. E o que eu percebi do ano passado, pessoal, é que foi em agosto, tem um local no centro aqui de São Paulo, onde as pessoas elas vão, é uma iniciativa de uma mulher que não é mais pessoa em situação de rua, mas ela morou por 16 anos debaixo de um viaduto no centro de São Paulo, é carroceira, e ela alugou um cômodo onde ela colocou uma TV, um chuveiro e uma máquina de lavar. E ali, qual que é a ideia dela? Ela é uma pessoa muito conhecida ali no centro, já 16 anos morando na rua, né? Ela chama, portanto, ela conhece as pessoas, e aí essas pessoas vão tomar banho, vão lavar suas roupas, que é algo que a gente não para pensar, né? Dignidade humana, e ela tem essa TV, onde ela convida as pessoas a sentarem e verem o noticiário. E ela me conta, nas minhas visitas, ela me contou, Natália, quando chegou em agosto, a pandemia estourou em março de 2020. Em agosto de 2020, tinham pessoas em situação de rua indo para esse espaço, aqui no centro de São Paulo, perguntando para ela: o que está acontecendo que as pessoas estão usando esse negócio aí na cara, que agora todo lugar que eu entro para tentar usar o banheiro, eu tenho que ter esse negócio e eu não sei nem para que é isso. E aí isso me assusta, porque eu falo, olha como a gente está num abismo, na maior megalópole do país, que é São Paulo, você ainda tem pessoas, e a gente não tem o cuidado de olhar por essas pessoas. São pessoas invisibilizadas, né, desprezadas, e a pessoa ainda, e aí ela faz o convite, não, senta aqui, vem ver o noticiário, que você precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, não sei dizer o que serão dessas pessoas. Essa é a minha maior preocupação. Quanto a gente retrocedeu nessas lutas e o quanto a gente vai precisar ainda dar conta de correr atrás desse prejuízo.
Eu não sei se respondi, vocês vão me alertando aí, porque às vezes eu me estico aqui nas... Vamos aproveitando aqui o fluxo. Tem um tanto de perguntas chegando por mais de um canal aqui. Uma das perguntas que chegou diz respeito às empresas que estão aderindo à ESG, elas estão tendo benefícios efetivos do ponto de vista de rentabilidade e lucro mesmo? Opa! E não é pouco mesmo. Eu separei uns dados aqui, só para vocês terem uma ideia, um dos maiores defensores da sigla ESG é o Larry Fink. Ele é presidente da maior gestora do mundo, que é a BlackRock. Esse é um tema que a gente precisa estar conectado, então entra lá, segue BlackRock. A BlackRock, para vocês terem uma ideia, ela tem cerca de 8 trilhões em fundos, é a maior gestora do mundo. Só para a gente ter uma ideia, o que são 8 trilhões de dólares? Significam quase 6 vezes o tamanho de toda a indústria brasileira de fundos. E ele é um dos caras que mais propulsiona esse tema. E aí, isso é muito famoso em todas as entrevistas que ele dá e nas famosas cartas anuais. Todo ano ele faz uma carta onde ele declara um tema como chave. Em 2021, ele trouxe a ideia, ele pressionou as empresas, todo mundo que tiver fundo com ele, precisa adotar a ideia de reduzir as suas metas de gás carbônico, de emissões, até 2050, mas precisa ser uma diminuição drástica. Se não fizerem, ele corre o risco dele abandonar esse tipo de investimento, porque ele vai considerá-las empresas poluentes. Então, assim, esse é só um dos dados. A gente tem a própria Ibovespa, se a gente olhar aqui para o Brasil, né? Então, se a gente pudesse olhar aqui, o Ibovespa ele foi criado, ele tem um índice, a Bovespa, né? O índice Bovespa, ele foi criado há muitos anos, mas em 2005 criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE. É comprovada que a rentabilidade de todos os fundos do ISE supera as da carteira da Bovespa, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, todas as empresas que adotam essas práticas e que têm, portanto, capital aberto, elas já estão mostrando uma melhor performance financeira. Então, esses são só alguns dos dados. Mas existem outros ganhos que são até, acredito eu, maiores do que só financeiro, que eu acho que esses é que também valem a pena a gente citar, que é o ganho. Ganha a empresa, porque ela se reinventa, se ressignifica, e ela passa, portanto, a olhar para o seu negócio de uma maneira completamente diferente, aí sim disruptiva. E tem o caso, por exemplo, da Interface, que é uma empresa de carpetes e que ela se utilizava do petróleo para fazer o nylon, a sua matéria-prima, né, sua produção. E aí ela percebe a necessidade de reinventar isso, porque ela fala, isso é um recurso finito, isso vai acabar. Ela olha para dentro de si. Hoje ela utiliza outra matéria-prima, ela tinha uma quantidade enorme de gasto, por exemplo, com os filetes de carpete que sobravam, e aí ela passa a fazer um módulo só de filete, só desses restos de carpete. Então, quer dizer, foi toda uma reinvenção da própria empresa. Então, ganha a empresa que se reinventa, ganha a sociedade, por exemplo, na Interface, quanto de resíduo deixou de ser gerado só por conta desse novo modelo de carpete que ela gera com os restos. Então, acho que a sociedade ganha. E aí ganhamos, enfim, acho que de todos os lados, né? Ganham os acionistas, portanto, que investem também, porque percebem uma maior rentabilidade. Então, eu acho que os ganhos são de todos os lados, e aí entra, acho que a nossa nomenclatura final é a questão da nossa sobrevivência. No final das contas, tudo isso vai nos levar a sobreviver um pouco mais ou menos. Muito bem. Uma pergunta que complementa esse raciocínio é, agora, para uma empresa aplicar a ESG, quais são as regras, as etapas, como que isso é fiscalizado? Uma ideia de como é que, na prática, isso pode ser implementado. Existem vários indicadores que nos ajudam, então, alguns deles, a gente pode tanto fazer um relatório, que seria quando a gente assume a proposta de organizar as informações dessa empresa de maneira anual, e aí vem aqueles relatórios que eu citei. Então, o GRI é um deles. O GRI é um órgão holandês, e ele tem toda uma proposta de você preencher um relatório, submeter para análise, e eles vão ou não te dar essa alçada de que você é uma empresa sustentável ou não. E aí, todo ano, você precisa atualizar esse relatório e enviar novamente.
mas essa é só um dos frameworks que a gente diz. Existem vários outros, né? Se a gente pensar em ESG especificamente, tem duas agências classificatórias que organizaram sistemas de classificação ESG, que é a MSCI e a Sustainability, seria mais ou menos assim que se diz, né? E aí elas criaram cada uma a sua própria metodologia, a partir, como a gente diz, de rating ESG, que seriam como se fossem classificações. Então, cada uma tem sua própria metodologia, uma empresa, ela paga por isso, mas ela vai ser verdadeiramente investigada se as suas práticas condizem com uma classificação ESG ou não. E aí, essas são apenas algumas, né? A gente tem a própria inscrição na Bovespa, então existem fundos que se abrem e vão para a Bovespa, elas precisam se adequar para conseguir entrar no ISE, né, no Índice de Sustentabilidade. A gente tem o Sistema B, que também é um selo que uma empresa ganha, e ela precisa ter práticas comprovadas de impacto social. Então, assim, não falta hoje no mercado inspirações, e aí cada empresa precisa, a maior parte delas serve para todos os portes de empresa, de pequenas a grandes, até microempresas. Agora, se uma empresa ela não quer necessariamente ser certificada, mas se ela quer só cumprir com algumas propostas de sustentabilidade, né, se adequar aos poucos, ela pode, por exemplo, recorrer como ao Instituto Ethos, ao CEBEDES, que são já associações, instituições inspiradoras. Elas não certificam, mas elas têm lá toda uma apostila de como uma empresa deve agir para chegar a esse grau de, enfim, a essa temática verdadeiramente. Muito bem. As perguntas que estão chegando aqui também estão diz respeito ao foco mais de uma perspectiva, você que está acompanhando de perto esse assunto, sobre os riscos ambientais que a gente está enfrentando nesse momento. Eu tenho uma pergunta sincera, que eu já vi um debate acontecendo, entre os seus slides aí tinha, por exemplo, uma pichação, eu não acredito em aquecimento global, né? E eu já vi alguns pesquisadores que me pareceram sérios, fazendo análises que são que apontam para uma outra direção. Você provavelmente, certamente, já entrou em contato com isso. Inclusive falando de teses do uso, inclusive econômico, da questão do aquecimento global, por exemplo. Como é que você pode... francamente, eu fiquei sem saber o que pensar, que eu não sou da área, mas eu achei, eu vi duas perspectivas muito coerentes ao mesmo tempo, embora uma seja menos badalada. Da tua perspectiva do que você está estudando, qual é a pertinência dessa crítica? Não mas dos sérios, que tem alguns cientistas sérios falando a respeito disso, inclusive da crítica que eles estão fazendo para o uso político e econômico da crise como um alarme que pode gerar resultado para alguns grupos de interesse. Olha, professor, eu acredito, do que eu sigo daqui, que aquecimento global, acredito nessa vertente que você disse, que a gente tem que ouvir tudo, né? Então, eu gosto dessa proposta de que a gente precisa estar aberto, acho que a todo tipo de diálogo. E uma das maiores prerrogativas do fim de uma civilização é isso, é quando a gente assume um lado só e vai cegamente por ele, né? Então, acho que você está muito correto quando você diz, a gente tem que ouvir todos os lados. Mas, de acordo com todas as evidências que até os próprios relatórios de sustentabilidade trazem sobre o quanto emissões de gás carbônico, que são uma das maiores questões para o aquecimento global, do quanto isso, né, gera, do quanto isso impacta o meio ambiente, e não é visível a olho nu, não é. O problema da sustentabilidade, dizem autores, é que ele é lento. Ele acontece, não é ao longo de um ano, mas é ao longo de 10 anos. Então, ele é degradê, né? Não é preto no branco. Mas ele vai aos poucos mudando de cor, e quando a gente percebe, já foi, já está tarde. Então, eu acredito que sim, que o aquecimento global ele é uma realidade, ele está acontecendo, até porque a gente tem muitos sinais que nos levam a acreditar que está tudo mudando. Então, a gente tem aí uma confusão de estações cada vez mais, né? E aí eu me preocupo muito quando eu realmente
gosto de ouvir também essa questão do quanto os fundos de investimento estão cada vez mais preocupados com essa questão do que seremos em 2050, do que seremos em 2070, portanto, daqui 50 anos. Então, é a previsão futura. E aí eu acho que, claro, a nossa emissão ela é pífia, perto da emissão de uma empresa. Quando a gente fala de vamos economizar água, nossa economia ela não vale quase que nada, mas perto do que uma empresa gasta, né, na produção. Mas eu acredito que sim, a gente está caminhando de uma maneira muito rápida, utilizando muitos recursos e emitindo muito mais do que a Terra está dando conta de segurar. Que deve ter um discurso político envolvido? Não duvido. Acredito que possa ter sim e que isso cria ruídos aí de mensagem. Mas eu acho que a gente tem muito mais evidência que mostra o quanto a gente precisa se responsabilizar definitivamente, e aí a gente, eu estou pensando especialmente as grandes empresas produtoras aí de poluição, e os próprios carros, ar-condicionado. Você quer coisa que emite mais do que um ar-condicionado, do que um avião, uma viagem de avião que a gente faz? Então, se pudéssemos pensar na nossa esfera, a gente pode pensar sobre essa perspectiva. O ar-condicionado é algo que detona o meio ambiente, o avião, isso, então eu não devo usar nunca mais? Eu acho que não podemos ser radicais, mas a gente precisa ter consciência sobre esses usos. E acho que as pessoas, elas simplesmente ignoram, né? Mas, e aí quando a gente pensa em meio ambiente, eu vejo, eu não sou bióloga, então eu também não tenho muito mais informação, mas o que eu percebo é que a gente tem um plano de desmonte do nosso meio ambiente, principalmente o nosso posicionamento político atual. Ele traz um pouco essa proposta de desmonte mesmo, não é só retrocesso, é desmontar. A gente tem aí um IBAMA que não tem mais força para nada, a gente teve uma queimada drástica o ano passado, nós pudemos ver isso na nossa Amazônia, a gente está sendo cobrado por isso, então a gente vai ter que pagar essa conta mais cedo ou mais tarde. E isso também piora a situação, por exemplo, do aquecimento. Então, por isso que eu acredito que são todos temas que, independentemente se eles são tão graves ou não são, quanto vários autores falam, eu acho que existem outras evidências que vão vir à tona e vão cobrar essa conta. Por isso que a gente precisa estar pelo menos no nosso radar, sabe? Tá bom, entendi. Tem duas perguntas que são próximas aqui, um pouco você já trouxe nessa resposta, mas uma delas diz respeito ao consumo da carne, né? E qual que é o impacto efetivo do nosso consumo da carne, da redução do consumo da carne no meio ambiente. E outra pergunta, de uma maneira mais ampla, talvez você se puder aprofundar um pouco mais ou comentar um pouco mais, que é assim, o quanto que nós, como consumidores, podemos assim, efetivamente gerar um impacto assim, no meio ambiente, e se a gente não fizer nada, se tem tem uma pergunta assim aqui, se a gente continuar, se tem uma catástrofe à vista. Essa é a pergunta. Olha, eu queria saber essas respostas, assim, com veemência, assim, mas não sei também. O que eu tenho aqui são opiniões de uma pesquisadora que vai reunindo dados, mas eu posso estar totalmente equivocada. Então, o que eu trago, acho que eu tenho mais força para trazer as vozes do que as empresas, né, estão fazendo e estão tentando, pelo menos, correr atrás, mas que ainda acho que está muito tímido perto do que muitas poderiam estar fazendo. Mas, assim, sim, a responsabilidade passa pelas nossas mãos, não está só na mão das empresas, então retomo isso. O brasileiro ele precisa deixar de terceirizar, né? Achar que o governo é responsável, que a empresa é responsável e, de fato, assumir essa responsabilidade. E aí, quando a gente pensa, então, no consumo de carne, deixarmos de consumir carne, eu não sou contra o consumo de carne, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo. E consumir carne impacta drasticamente, sim, porque a gente está consumindo de uma maneira muito desenfreada e aí a gente não tem essa quantidade suficiente para repor. Então, o que a gente está comendo, por vezes, são hormônios, né? Aí tem vários documentários, tem aí no Netflix, Cowspiracy, Seaspiracy, que é do oceano agora, tem muita coisa que vale a pena. Que nos alerta para essa questão, que às vezes, até mesmo as instituições que brigam por isso, como o Greenpeace, também às vezes tem rabo amarrado, sabe? Então, é isso que é interessante da gente notar, assim, que os discursos nem sempre são tão bonzinhos assim quanto parece, né? Nem sempre é genuíno.
Mas eu acho que sim, a gente pode, por exemplo, fazer um dia sem carne. Esse é um movimento que está ganhando bastante força, é a segunda-feira sem carne, e que é muito bacana da gente perceber o impacto até no nosso próprio corpo. Isso que é legal. Então, não é só o impacto para fora, é o impacto para dentro. Porque como boa parte dessa carne tem muitos hormônios, a gente fica até mais agressivo por consumi-la desenfreadamente. E o brasileiro, ele tem, né, essa cultura do arroz, feijão e da carne. Então, é difícil da gente desenraizar. Não é difícil só para vocês, é difícil para mim também, né? Que tem uma família toda no interior de São Paulo. Então, nosso motivo de encontro é churrasco, né? Daí, como é que você lida com isso? Então, eu acho que é um pouco desse olhar crítico sobre alguns hábitos de consumo. Uma das coisas que eu acho que está muito ao nosso alcance é essa questão da gente reorganizar tudo aquilo que a gente usa, por exemplo, vestimenta. Eu tenho vários alunos que fizeram uma proposta, eu achei muito bacana. Esse é um dos desafios que eu lanço para os meus alunos. Fique um ano sem comprar roupa. Exatamente um ano. Você não pode comprar nada de roupa. Tudo que você tem que fazer uso. Porque eu duvido, principalmente as mulheres que estão aqui, que tenham usado durante um ano todas as roupas que tem no armário. Uma única vez no ano. E os homens, então, quando é muito comum, eles compram uma blusa e eles chegam em casa e veem que tem uma blusa igualzinha em casa. Só compraram uma nova versão, mas a blusa é exatamente igual, a mesma cor, tudo, né? Porque está dentro de nós essa ideia do consumo sem a gente pensar. Então, esses são detalhes, e aí é muito interessante ouvir os depoimentos depois dos alunos, depois de um ano. É um exercício terrível, porque tem aluno que se boicota, depois, né, que acaba descumprindo a proposta e não tem nenhum problema nisso, mas é um exercício interessante que nos faz repensar os nossos hábitos de consumo. E não é algo que dói, não é algo que não é radical, é só uma experiência. Acho que essa seria a proposta, né? Se deem o prazer de passar por uma experiência como essa. Mas, enfim, eu acho que então é com ponderância, né? Não precisamos ser radical, a gente não precisa virar vegano do dia para a noite. Agora eu só consumo tudo que é natural e vegetal. Não. Vai devagar, vai passo a passo, vai sentindo essas mudanças, vai sentindo o quanto isso é importante para você, né? O quanto isso afeta o teu corpo, afeta os seus hábitos. E muito, em boa parte também, é porque a gente está acomodado. A gente usa os mesmos ingredientes para fazer as mesmas coisas, as mesmas receitas, né? Então, é nesse sentido que eu acho que quando a gente para pensar, preciso consumir carne, dá para colocar isso. Isso é mudar a consciência. É que nem fazer reciclagem. Dói pra caramba no começo, porque a gente erra o lixo, a gente acha que isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso, e depois que você começa a fazer, te incomoda não fazer em qualquer outro lugar. Você começa a ficar incomodado de jogar aquele lixo que você sabe que podia ser reciclado no orgânico, né? Então é isso, é um bichinho que pica e depois você não consegue voltar atrás. Então é um caminho longo, mas acho que é possível. Muito bem. Eu assisti esse documentário do Netflix aí do peixe. É impressionante, né? Faz tudo que a gente conversou aqui ficar mais alarmante. Vale a pena assistir. Mas também não traz muito boas notícias. Tem uma pergunta aqui também perguntando assim, se a decisão de não fazermos o censo vai trazer algum impacto nesse sentido, né? Você tem uma notícia disso? Eu tenho um verdadeiro lamento sobre isso. Eu ainda não aceitei, eu acho. Eu acho que é um retrocesso enorme, enorme, vai trazer, é claro, porque a gente, se tem todos os dados que eu trouxe para vocês em relação a favelas, domicílios, são todas perspectivas, assim, são aproximações. Mais difícil ainda é, por exemplo, mapear pessoas em situação de rua, porque elas são nômades, então elas se deslocam, e aí o IBGE, né, um dos institutos aí tão sérios que a gente tem nesse país, que se desdobram para entender metodologias que consigam capturar essa realidade. E, em boa parte, a gente os invisibiliza porque a gente não tem dados sobre eles. Vocês imaginem ficar o ano de 2020, o ano de 2021, e já temos a prerrogativa aí do ano que vem não ter, né, essa proposta, não termos, assim, tantas pesquisas, ou talvez nenhuma, em vista. Isso é um retrocesso enorme. Não é nem país subdesenvolvido que faz isso. Eu não sei nem qual é a classificação para a gente chegar nisso. Porque o mínimo que a gente precisa são esses dados para nos ajudar sobre que tipo
de ação a gente precisa tomar frente a esse problema, que é um problema comprovado. Em comunicação, quando a gente cria um plano de comunicação, a gente jamais chega a um plano de ação sem ter realizado uma pesquisa anterior. E essa pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, em geral, a gente ouve o que as pessoas têm a dizer, a gente precisa perceber esse cliente, a gente precisa sentir, perceber a percepção dele. Isso é pesquisa. Se eu não fizer isso, a possibilidade de eu criar um plano de ação completamente equivocado, ela é praticamente certeira, praticamente certa que não vai dar certo. Vocês imaginem a gente ficar aí com essa lacuna agora de pesquisa, num momento em que esse país já vive uma calamidade como a que vive. Então, eu só lamento muito, muito. Para encerrar as perguntas da noite, tem uma pergunta aqui dizendo assim, sobre... Nós voltamos para a questão política, né? Fomos da política sistêmica para as empresas, para a questão natural, e aí voltou para a política. Que exemplos históricos você pode trazer aqui como notícia para a gente, assim, para a gente saber contigo, mostram assim, pressões sociais que fizeram esse tipo de trabalho, o avanço do ESG, assim, da sustentabilidade acontecer? Que pressões sociais historicamente foram bem-sucedidas nesse processo? E aí eu acho que a gente volta naquele ponto, professor, que você tinha levantado. Foram principalmente pressões de cidadãos, principalmente. Então, realmente, greve, paradas, manifestação, multas, claro, né? Trazidas, as multas, elas ajudam nesse sentido, mas eu acho que as pressões, especialmente sociais, elas ajudaram a colocar em voga uma série de problemáticas abusivas que vinham acontecendo. Então, quando a gente pensa nos abusos que as empresas cometeram, especialmente nos anos 90, relacionadas à infração de direitos humanos, né? Não cuidado com os terceiros, não cuidado com... A gente não tinha essa informação sobre trabalho escravo, trabalho infantil, né? Que várias empresas aí foram questionadas. Então, essa pressão, esse boicote, às vezes, que parece algo tão distante, mas que quebra a imagem de uma empresa hoje. Então, se a gente puder pensar em empresa, a empresa está extremamente preocupada com a ideia de imagem que é atrelada à reputação. E, portanto, falar em ESG num primeiro momento para uma empresa era cuidar da sua própria imagem. E aí o que aconteceu é que muitas empresas vieram com esse discurso lindo de filantropia. Vamos pintar os muros aqui da empresa, vamos limpar os ranhos das criancinhas aqui da creche do lado, né? E aí a população começou a ficar angustiada e a perceber que isso era fake, que isso era só para colocar no calendário da empresa. Daí vem essa pressão novamente, é o que a gente chama da licença social para operar, que é um outro termo muito usado, que está muito em voga. A sociedade precisa dar essa autorização. Então, é onde a gente não percebe o quanto estão nas nossas próprias mãos, às vezes, uma série de posturas que ajudam, talvez, a gente até a mudar leis. O LGPD, pessoal, Lei Geral de Proteção de Dados, nada mais é do que uma resposta a uma pressão social. As pessoas estavam extremamente incomodadas com a venda dos seus dados pessoais. Poxa, eu nunca me inscrevi nesse site, eu nunca... Da onde isso vem? E aí isso foi apertando tanto, que vira uma lei. Então, eu acho que o que a gente tem são em todos os setores essa pressão, boicotes. Quanta gente não deixou de usar roupas da Zara depois que a gente teve aquele problema, né? E aí a Zara correu atrás. Hoje a Zara tem uma série de processos, de processos responsáveis e vigiados em relação à sua cadeia de fornecimento, né? Aí a gente olha para o quanto ela, de uma certa forma, ditou nesse sentido a necessidade das outras indústrias têxteis olharem para suas cadeias. Hoje, o que é uma C&A? Uma C&A totalmente responsável pela sua cadeia, uma Riachuelo que acompanha de perto suas milhares de costureiras, especialmente no Nordeste do Brasil. Então, uma coisa leva a outra. Acho que a gente ainda tem uma série de problemas, né? Uma série de deflagros aí que ainda vem acontecendo, então, de problemas que ainda precisam, a gente precisa recorrer às próprias... a nossa infração em relação, acho que as vidas negras é algo que a gente ainda precisa olhar muito. Essa questão do feminismo ainda está muito fora de proporção. Tem muita coisa a ser feita,
mas a pressão social, nesse sentido, ela acaba dando voz e espaço para conquistas que talvez a gente não perceba num curto espaço de tempo. Leva muito tempo, mas acontece. Muito bem. Achei mais uma pergunta aqui. A professora Leila pergunta, ela faz um comentário e uma pergunta. Ela diz assim: uma questão central em empresas orientadas por práticas ESG é o estabelecimento de métricas e relatórios que explicitem de forma satisfatória essas práticas. Como você vê a relação entre aspectos quantitativos e qualitativos de práticas ESG nas organizações? Olha, professora, a gente tem desde empresas que fazem isso de maneira muito séria, e a gente tem as empresas que fazem isso, né, a partir de um discurso vazio. Então, eu acho que justamente essa mistura da proposta qualitativa com quantitativa, ela dá muito mais força, mas desde que embasadas em uma metodologia verdadeiramente factível. E nem toda empresa está pronta para isso, né? Eu estou cansada de ver empresas maquiando, eu trabalho muito próxima dessa história de construção de relatórios, não sou eu quem faço, mas muitas vezes, às vezes entro nas empresas para levar isso para os funcionários e tal. E aí o que eu percebo é que as empresas, elas lançam esse relatório de uma maneira, às vezes, muito linda. A gente tem relatórios hoje que são verdadeiras revistas, vamos dizer assim, de tão bem feitas, bem diagramadas, né, com imagens em alta resolução, é tudo muito lindo, mas que não necessariamente trazem à tona a fala dos funcionários, porque quando a gente vai investigar lá dentro o que eles percebem dessa empresa, eles não conseguem identificar todas as práticas da empresa, eles não têm conhecimento, porque sustentabilidade precisa bater na nossa causa para a gente fazer, né? Não é todo mundo que nasceu para ser voluntário ou que está, nesse momento, pronto para fazê-lo. A gente tem épocas da vida. Não é todo mundo que tem a causa LGBT. Não é todo mundo que tem a causa feminista. E não é por isso também que você é um vilão. Mas eu acredito que o que as empresas precisam muito fortemente é dar voz a todos esses funcionários e verdadeiramente nessas pesquisas captar isso, o que eles pensam, o que eles sentem, como eles compreendem a postura dessa empresa. Eu estava lendo até uma pesquisa ontem que me chamou a atenção. A sociedade vai cada vez mais pressionar os CEOs pelas suas posturas. Vai ser mais importante a postura do CEO do que a própria postura da empresa, que de uma certa forma está intrínseca. Então, que esse CEO esteja preparado, né? Quem sabe para de fato, eu acho que não só preparado para falar, mas preparado para ouvir o seu público. E o primeiro público não são seus clientes necessariamente, às vezes são aqueles que estão mais próximos. Então, assim, tenho visto de tudo. Tenho visto empresas que conseguem traduzir em números e em vozes aquilo que elas fazem, que é o que a gente diz, são aquelas empresas que têm o gap neutro. Então, aquilo que ela fala é exatamente aquilo que ela faz. Mas a gente tem uma série de empresas que tem um gap que a gente fala que é negativo. Ela fala muito mais do que faz. Então, aí é complicado porque nem todos os relatórios dão conta de denunciar isso. Respondi? Sim. E as redes sociais nesse contexto? São um meio eficiente da população exercer pressão sobre empresas e governos ou não são suficientes? São importantes, mas não são suficientes. Acredito que a gente adora se manifestar pelas redes e ficar sentado com a bunda na cadeira, né? Isso que me preocupa. Então, esse ativismo que a gente diz de ativismo de dentro da minha casa, né? Ele tem que existir. Eu acho que existem alguns momentos em que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que fazer parte de petições, de assinaturas e tudo mais. E às vezes até ele suscita diálogos. Mas o que eu tenho percebido não é jogando lá no Face a sua opinião que você vai mudar a realidade. Pelo contrário, vai desfazer amizades, que foi o que a gente mais viu na última eleição, né? Então, as pessoas se polarizaram de uma tal forma que ninguém ouvia nada que era diferente. Então, acredito que as mídias têm força, não menosprezo. O que foi o movimento Vem Pra Rua? Foi feito pelas redes. E a gente realmente viu as pessoas indo para as ruas. Então, isso é fantástico, existe uma força ali. Mas cuidado com o seu ativismo de cadeira. Eu acho que a gente precisa saber também colocar a mão na massa, saber se
fazer interlocução com os atores certos, né? Eu, que tenho, por exemplo, como causa as pessoas em situação de rua, eu gosto muito de estar próxima desse público, não por fascínio, mas eu acho que por verdadeira... Eu acho que por ser estarrecida com esse tema. Eu não me conformo que em pleno 2021, na melhor megalópole desse país, a gente ainda tem a quantidade que tem de miseráveis na rua, e agora com a pandemia pior, né? Mas não adiantaria nada eu ficar aqui nas redes dizendo isso. Então, eu acho que eu tenho que, muitas vezes, estar em campo, ir lá, ouvi-los, estar por perto, entender quem são as redes, entender que entre as pessoas em situação de rua tem ativistas, e ativistas que estão mudando leis, pessoal. Ativistas que o próprio Bruno Covas, para vocês terem uma ideia, sentou com eles para conversar, para entender qual é o tipo de mudança, enfim, qual o tipo de prática que a gente tem que ter via prefeitura que vai afetá-los. Não estou dizendo que aconteceu, mas pelo menos que eles foram ouvidos pela pessoa. Então, o que eu acho que é interessante é a gente estar por perto de quem é a nossa causa. Então, esse ativismo ele precisa transbordar as redes. A gente precisa parar de se sentir tão invulnerável diante de uma tela e, de fato, dar a cara para bater. Essa é a minha posição, tão somente. Muito bem, Natália. E aí voltamos na conclusão agora com a necessidade e a oportunidade do engajamento. A nossa esperança e o nosso otimismo somos nós mesmos e o que a gente decide fazer efetivamente para construir o mundo que a gente acredita que é o melhor. Natália, muito grato pela sua presença. A gente recebeu uma quantidade muito bacana de perguntas aqui, o que mostrou a mobilização do público com a sua palestra, algumas manifestações, sensacional, adorei a palestra, feedbacks ótimos. Muito grato pela sua presença, o assunto é de importância inquestionável para todos nós, e trazer essa reflexão informada, com profundidade, como você trouxe, é um trabalho fundamental que a gente tem que fazer com a gente mesmo e dentro do ambiente da universidade, como um aspecto e uma atividade de formação dos alunos que a gente está buscando fazer, e a senhora nos auxiliou grandemente hoje. Grato pela sua presença. Se quiser, por favor, fazer as suas considerações finais e a gente encerra na sequência. Eu só tenho a agradecer, agradeço muito o convite. Contem comigo, ainda mais se a gente pudesse conhecer ao vivo, para mim é um enorme prazer a sala de aula, né? Esse nosso ambiente ele é muito limitado, eu gosto de encostar nas pessoas, mas eu espero ter contribuído, gente. Eu só queria deixar claro que são opiniões, algumas são de fato constatatórias, são pesquisas, mas algumas são posicionamentos, né, que eu tenho individuais e que eu estou totalmente aberta a discordâncias. Eu só espero que, de qualquer forma, se você ouviu essa palestra e se identificou ou não, que pelo menos esse assunto seja colocado na mesa. Acho que essa é a minha luta, né? A gente precisa falar mais disso, a gente precisa parar de ter medo de falar disso, a gente precisa, sim, estar mais atento a essas questões todas que cercam, porque a gente viu que ESG, sustentabilidade, não é pouca coisa, é uma questão de sobrevivência. Então, fica aqui realmente minha verdadeira paixão por uma temática que eu acho que nos ajuda a olhar para o mundo a partir da nossa bolha, que a gente fure essa bolha e entre em contato com outras realidades, com outras riquezas que o mundo tem aí para nos oferecer e que seja de uma maneira lúcida. Acho que esse é meu apelo. Fica meu beijo no coração, que a gente saia melhor dessa fase do que entrou. Certamente, assim, a sua palestra contribuiu bastante. Está todo mundo aqui entusiasmado e dando com inúmeras mensagens aqui de agradecimento e de estarem muito bem impressionadas com a sua profundidade, didatismo e carisma. Grato, Natália. Aguarde que nós vamos chamar você para voltar aqui, tá? Pode chamar. Tá bom, muito grato. Então, pessoal, assim, agora nós temos a oportunidade, como a gente sempre faz, para fazer a avaliação na conclusão. A professora Mariana vai colocar o slide logo aqui, mas logo mais, com o QR Code e o link para a avaliação. A professora Mariana teve alguns problemas de conexão. Ela está por aqui agora? Sim, estou por aqui. Eu estou só parando a gravação.